Revisão da Unidade 1, sétimo ano, páginas 5 a 42. Localização do território brasileiro. Em virtude do país ter um extenso território, o Brasil está situado em dois hemisférios em relação ao paralelo do Equador. 7% de suas terras concentra-se no hemisfério norte, 93% no hemisfério sul e 100% em relação ao meridiano de Greenwich a oeste, sendo que a maior parte se encontra na zona intertropical do continente americano. Suas principais referências cartográficas são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A capital do Brasil é Brasília, que está localizado no meridiano 48 graus oeste. Pontos extremos. O Brasil tem 3 limites extremos representados por rios. Ao norte, as nascentes do rio Ailã, no Monte Caburaí, em Roraima. O arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, o outro extremo. A nascente do rio Moá, no Acre. E ao leste nós encontramos a área litorânea da Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. Organização territorial do Brasil. O Brasil apresenta uma organização com 26 estados e um Distrito Federal, entre várias outras propostas que existem ao longo de vários anos de regionalização. Destacam-se a regionalização econômica do Brasil e a regionalização oficial do IBGE. A regionalização econômica possui 3 macro-regiões. A do Brasil, oficial pelo IBGE, apresenta 5 grandes regiões. Fusos horários brasileiros. A extensão longitudinal do país favorece a divisão do território brasileiro em 4 fusos horários diferentes, com fusos horários determinados por lei, durante o governo do ex-presidente Lula, que convencionou-se que o Brasil passaria por 3 fusos horários. No entanto, principalmente as questões econômicas, esse decreto foi anulado na gestão de Dilma Rousseff e o país voltou a ter 4 fusos horários. Estrutura geológica do Brasil. A estrutura geológica de um país está associada aos recursos minerais nele disponíveis. O território brasileiro é composto por 64% de bacias sedimentares e 36% de escudos cristalinos. Classificação do relevo brasileiro. Durante o século XX, foram propostas 3 classificações do relevo, das quais passaram a ser utilizadas como base de estudos geográficos. A primeira foi elaborada nos anos de 1940 por Haroldo Azevedo. Nas décadas de 1960, outra foi produzida pelo professor Aziz Absaber. Mais recentemente, Jurandir Ross formulou um sistema baseado em imagens de radar coletadas durante décadas entre 1980 e 90. Formas do relevo brasileiro. O Brasil é formado por 3 características de relevo: planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são superfícies com altitude superior a 200 metros, nos quais predominam os processos erosivos sobre as rochas cristalinas ou sedimentares. As planícies são áreas com altitudes inferiores a 100 metros, que predominam os processos de sedimentação. As depressões são grandes áreas com superfícies suaves inclinadas a altitudes que variam de 100 a 500 metros. Nelas, os processos erosivos são predominantes. Principais características da hidrografia brasileira. Ocorrência de rios caudalosos. Isso significa que os cursos d'água são volumosos, com rios, na maioria dos casos, perenes. Domínio principal em foz tipo estuário, ou seja, alguns rios que desaguam diretamente no oceano. Regime brasileiro são predominantemente fluviais, quer dizer que o período de cheias e de vazantes é determinado pela ocorrência das chuvas. Modesta quantidade de lagos. Parte da revisão. Clima e bioma brasileiro. Os climas brasileiros
estão associados diretamente à posição geográfica do país. É o que possibilita a predominância de climas quentes no território nacional. Pode-se dizer que o clima predominante no país é o tropical, com respectivas variações. Contudo, distinguem-se outros, como o equatorial e o subtropical. Biomas brasileiros são conjuntos diferentes de ecossistemas que ocupam a mesma localização geográfica e são, por sua vez, do mesmo tipo climático. Estão associados aos tipos climáticos. Os biomas brasileiros identificados são a Caatinga, o Cerrado, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, Mata dos Cocais, os Pampas, o Pantanal e os Manguezais. A estrutura da população brasileira. A estrutura etária da população brasileira representa a média de idade que o país possui a partir da quantidade de pessoas jovens até 19 anos, adultas de 20 a 59 e idosas a partir de 60 anos de idade. A pirâmide etária nada mais é do que um gráfico utilizado para representar os dados referentes a essa quantificação de modo a permitir a análise dessas questões. A pirâmide etária da população brasileira vem se transformando ao longo dos anos, o que indica que uma mudança no perfil demográfico do nosso país relativamente ao crescimento demográfico nacional. Anteriormente, quando as taxas de natalidade eram mais elevadas, tínhamos uma pirâmide etária com a sua base mais ampla, em um topo mais estreito, o que significava que o país era predominantemente jovem. Nos dias atuais, observa-se que nós encontramos uma fase de transição. Uma pirâmide etária estrutura-se por agrupamentos de barras horizontais, de grupos de idade separados por sexo. As partes mais inferiores de uma pirâmide representam os grupos mais jovens em termos da faixa de idade, ao passo que as partes superiores representam a população mais idosa. Assim sendo, percebemos que em 1980 éramos um país classificado como jovem e atualmente somos caracterizados como um país adulto, em fase de transição para nos tornarmos um país mais idoso no ano de 2050. Acompanhe também no seu livro, na página 82, o comparativo da distribuição da população brasileira por sexo e por idade de 2010 e 2020. Poderemos analisar também essa questão junto ao livro. Essa mudança no perfil populacional brasileiro também mostra a redução da natalidade ao longo do tempo, o que soma igual à redução das taxas de mortalidade. Para se ter uma ideia, em 1960 as taxas de fecundidade, número de filhos por mulher, no Brasil era de 6,21. Já nos dias atuais, despencou para 1,81. Por outro lado, a expectativa de vida no Brasil saltou de 54,6 anos para 73,6 anos nesse período. Portanto, verifica-se que no Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional, ou seja, o aumento da média de idade da população. No entanto, a médio e longo prazo, isso poderá ser bastante problemático, pois contribuirá para uma redução proporcional à população economicamente ativa, PEA, que ocorrerá um número de pessoas adaptadas a exercer algum tipo de trabalho. Ao mesmo tempo, os gastos sociais, sobretudo, principalmente previdência social, irá aumentar, transformando-se num problema, semelhante ao que vive alguns países europeus. População economicamente ativa no Brasil.
É um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada. Há um método consolidado para todo o mundo para definir aqueles que fazem parte da PEA. Por exemplo, os países subdesenvolvidos, o índice inclui indivíduos que possuem entre 10 e 60 anos. Já nos países desenvolvidos, considera-se apenas aqueles que possuem mais de 15 anos de idade. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população economicamente ativa no Brasil é constituída por 63,1% de trabalhadores do setor terciário, prestação de serviços e comércios em geral, 22,7% no setor secundário, indústrias, produção de máquinas e equipamentos de bens de consumo, geração de energia e construção civil, e 14,2% do setor primário, agricultura, agropecuária, extrativismo vegetal, mineral e animal. Mesmo assim, apresentando a menor quantidade de postos de trabalho em valores absolutos, a agropecuária continua sendo uma das atividades econômicas brasileiras das mais importantes, considerando-se então esta proporção. Oi, pessoal do 7º ano, tudo tranquilo aí? Por aqui tudo em paz. Desde já, peço que Deus ilumine a cada um de vocês, bem como seus familiares, né? Pais, mães, também amigos, e que possamos logo estar retornando à sala de aula, para que possamos nos reencontrar, né? Afinal de contas, isso é muito importante. Eu também hoje quero mostrar aqui o nosso novo cenário. Gostaram do que vocês estão vendo aí? Bacana, eu achei bem legal. Vamos falar sobre espaço urbano brasileiro. No Brasil, cada município é composto por uma área urbana, denominado como cidade, que é um aglomerado de pessoas. E a área rural, a gente costuma chamar como campo. Em alguns casos, as cidades cresceram muito, a ponto de ocupar toda a área rural. No Brasil, as capitais são muito importantes, você sabia? Pela sua representatividade, principalmente dentro de cada elemento urbano que ela tem. Quais são os elementos urbanos? Os elementos urbanos são os hospitais, são as indústrias, são as escolas, os meios de transporte, entre outros. Também as capitais de estado são muito representativas, significativas para os seus estados. Nesses locais existe uma grande concentração populacional de pessoas. Nesses locais também existe o dinamismo das atividades comerciais, industriais, das atividades de infraestrutura de uma grande cidade, tudo que envolve uma grande cidade. As cidades. Certamente você já ouviu falar nas transformações das cidades, através dos meios populacionais, de crescimento e de outros fatores. As cidades, afinal de contas, são áreas povoadas por um determinado número de pessoas, localizadas em um certo espaço geográfico e formado, então, por várias residências, comércio, indústrias. O termo cidade refere-se ao termo município, que é o espaço territorial administrado por uma prefeitura. Assim, o município pode ter várias cidades e pode ter também, por sua vez, uma organização dentro do estado, podendo ser uma capital, podendo ser organizado também como uma sede administrativa de um país. Então, dessa maneira, as principais atividades são realizadas dentro de cada região, de cada cidades específicas. No Brasil, por exemplo, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, formado por vários municípios com determinadas características culturais, por exemplo,
e outras características econômicas, outras características turísticas, outras características de acordo com cada cidade. O crescimento das cidades também se dá por conta do crescimento das velhas vilas que existiam, que passaram por processos comerciais, depois vieram produções industriais e a implantação de vários outros serviços e outros itens que dentro deles constituíram então um grande processo de urbanização. Por fim, por várias décadas, às vezes séculos, é possível que as imagens, para a gente analisar então as cidades, tanto elas no seu passado, quanto analisarmos imagens das cidades no seu presente, nós possamos ter essa dimensão, esse crescimento populacional que houve, que ocorreu. Sendo assim, no Brasil, no último século, e também em boa parte do mundo, o deslocamento ainda ocorre, principalmente o deslocamento do campo para a cidade. O nome disso chama-se êxodo rural. Desde o fim, então, da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, até os momentos atuais, esse êxodo rural foi acelerado, principalmente nas cidades brasileiras, por conta do processo de industrialização tardio. O Brasil passou por um momento de industrialização tardia. Nossa industrialização no cenário nacional começa a partir de 1930, aproximadamente. Ou seja, desde a Revolução Industrial na Inglaterra já existia então esse processo de urbanização lá em 1800, né? No Brasil, então, esse processo foi um processo mais demorado para acontecer. Sendo assim, nós podemos falar que a nossa urbanização é recente. Sim. Nós temos que analisar dois termos quando falamos em urbanização que são bem importantes para a gente entender nosso conteúdo. Urbanização trata-se do aumento da população em virtude do êxodo rural. E o crescimento urbano, por sua vez, trata-se da expansão da estrutura de uma grande cidade, para acomodar melhor a sua população, os seus habitantes. A urbanização brasileira, no entanto, acompanhou certas características. Ela trouxe certas características, principalmente econômicas, locais em cada época diferenciada. Nós vamos acompanhar algumas delas. Na verdade, são 4 fases da nossa economia. Lembra um pouquinho de aula de história? Vamos pegar então a produção da açúcar, o ciclo da açúcar no Brasil. Foi lá no século XVI que favoreceu diretamente a localização de grandes centros que começaram a ser povoados. Isso, primeiramente, ocorre nas áreas litorâneas, nas faixas litorâneas. A produção do ouro, o ciclo do ouro, ocorreu entre o século XVII e o século XVIII. Direcionou principalmente o povoamento para o interior do país. Depois nós tivemos a produção do café. No século XIX, foi a produção do café que trouxe, então, as indústrias para o nosso país. Essa produção, ela significa muito para o nosso país, porque, através da produção do café, este produto era escoado do interior do país para os litorais, principalmente na região sudeste. Ao longo desse percurso, ocorria também esse transporte através das linhas férreas. Esse transporte ocorrendo, então, nas linhas férreas, foram surgindo várias vilas, vários bairros, vários centros comerciais, que começaram a crescer e transformar-se, então, em cidades. A cidade de São Paulo nasceu espontaneamente dessa forma e virou um grande centro comercial para todo o nosso país, graças ao desenvolvimento dos barões do café e ao dinheiro investido desses proprietários das produções de café, das regiões produtoras de café, na indústria, no mecanismo industrial do nosso país. O processo de industrialização brasileiro, proporcionado pela Revolução Industrial da Inglaterra, iniciado na Europa, foi um fator que propulsionou, então, a nossa urbanização. No século XX, então, nossa modernização do campo e no período da industrialização do Brasil ocorreu, então, o processo de êxodo rural. Valendo a pena ressaltar
que, por volta de 1950, a população brasileira que vivia nas zonas rurais eram aproximadamente de 36 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística, houve um grande aumento expressivo, uma grande explosão demográfica desde 1940, onde nós tínhamos aproximadamente 30 milhões de habitantes, para 2010, que nós tínhamos 190 milhões de habitantes aproximadamente. Hoje nós contamos com uma população que vai de 220 milhões de habitantes. A rede urbana. A interligação das cidades grandes, economicamente desenvolvidas, com outras menores, relativamente dependentes das maiores, por via de transportes, comunicação, comércio, relações públicas, organizacionais, é chamada de rede urbana. Esta rede urbana é interligada por uma hierarquia dos grandes centros brasileiros, por exemplo, determinado então pelo IBGE. As cidades brasileiras podem ser classificadas com base em hierarquia, quer dizer, do maior para o menor, conforme a sua importância regional. Lembre-se que o conceito de hierarquia urbana está diretamente ligado à estrutura vertical de subordinações de poderes. Portanto, as grandes cidades influenciam diretamente pela situação econômica as médias e pequenas. As médias cidades influenciam as pequenas. Desta maneira, cria-se então uma rede de infraestrutura, transporte e de comunicação entre elas. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na sua publicação em 2007, a hierarquia urbana do Brasil está dividida basicamente em 5 grupos, sendo que cada um deles apresenta subdivisões. Metrópoles são grandes cidades do país que apresentam melhores infraestruturas e condições econômicas, sendo classificadas em Metrópole Nacional, São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópoles, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Capitais regionais exercem influência numa região nas pequenas e médias cidades do país, sendo divididas em capitais regionais A, no total 11 cidades, capitais regionais B, 20 cidades, capitais regionais C, 39 cidades, onde a primeira capital regional A tem mais influência. Assim, a capital regional A são cidades que apresentam cerca de 950 mil habitantes. Por exemplo, Natal, São Luís, Maceió, Campinas, Florianópolis, entre outras. E a capital regional B aparece cerca de 435 mil habitantes. Por exemplo, Ilhéus, Campina Grande, Blumenau, Palmas, Juiz de Fora, etc. Por fim, na classe C aparece um número de aproximadamente 250 mil habitantes, como Macapá, Rio Branco no Acre, Santarém, Ponta Grossa no Paraná, São José dos Campos, dentre outras. Centros subregionais exercem menor influência que as capitais regionais, as quais apresentam uma complexidade na gestão e maior número de habitantes. Nessa categoria, no total no Brasil são 169 centros, estão incluídos os que sofrem grande influência de 3 metrópoles nacionais. Elas também apresentam subdivisões. Centros regional A, 85 cidades, por exemplo, Pouso Alegre, Rio Verde, Parnaíba, Barretos e Itajaí, entre outros. Centros subregional B, 79 cidades, por exemplo, Cruzeiro do Sul, Parintins, Viçosa, Angra dos Reis, Bragança Paulista, dentre outros. Centros de zona. No total, reúne 556 na média das cidades as quais apresentam influência local. Subdivide-se em centros de zona A, 192 cidades no Brasil, aproximadamente 45 mil habitantes, por exemplo, Amparo, Porto Seguro, Votuporanga, Fernandópolis, São Bento do Sul, entre outras. Centros B apresentam 364 cidades, cerca de 23 mil habitantes, por exemplo, Tietê, Barra Bonita, Vila Rica, Monte Alto, Capivari, entre outras. Centros locais incluem 4.473 pequenas cidades que apresentam menos de 10 mil habitantes, média de 8 mil habitantes por cidade. Exercem somente influência local, por exemplo, são elas: Água Branca, Capitólio, Divisópolis, Faro, Guarani, entre outros. Centros locais incluem 4.473 pequenas cidades que apresentam menos de 10 mil habitantes. E aí, turma do 7º ano, tudo tranquilo com vocês? Por aqui, tudo em paz. Vamos hoje de novo com
imagens especiais. Legal, né? Eu também gosto. E antes de começar a aula, gostaria de pedir que Deus abençoe vocês, seus familiares, assim como tenho pedido sempre, e para que ponham fim nessa nossa crise, que tanto traz problemas para as nossas relações interpessoais. Quanto à classificação pelo porte das cidades. A classificação pelo porte das cidades são divididas em 3. Cidades pequenas até 100 mil habitantes. Cidades grandes de 100 mil a 500 mil habitantes. Passando de 500 mil habitantes, nós temos as grandes cidades. A cidade de Curitiba, por exemplo, passa de 500 mil habitantes, apresentando um número de 2 milhões e 200 habitantes hoje em dia. Já uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole mundial, global, de importância internacional, atinge os seus 16 milhões de habitantes. Uma cidade como Rio de Janeiro atinge os seus 10 milhões de habitantes, também considerada como uma metrópole de influência internacional. Quanto à função das cidades, nós vamos falar aqui sobre alguns exemplos a mais do livro. O livro traz bastante exemplos das cidades brasileiras. Muito bem, nós vamos trazer exemplos das cidades brasileiras e de cidades de fora. As cidades, elas se classificam através de vários tipos de função. Função administrativa, função industrial, função portuária, funções históricas, religiosas e entre outras que nós vamos acompanhar agora. Beleza? Cidades político-administrativas. São aquelas cidades, são aquelas capitais do âmbito de capitais nacionais. No Brasil nós temos Brasília, na Alemanha nós temos Berlim, Paris, na França, nós temos Washington nos Estados Unidos. Então são aquelas cidades que são o centro político de um país, de uma nação. Cidades industriais são aquelas onde temos os tecnopolos, os centros tecnológicos industriais dos países. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos Detroit, que é um centro grande automotivo. No Reino Unido nós temos Manchester, também um centro grande automotivo com eletroeletrônicos. E no Brasil nós temos Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que é a cidade do aço, a cidade siderúrgica do Brasil. Cidades portuárias são aquelas cidades onde concentram-se o escoamento da indústria, do comércio de todos os países, ou de vários países. Por exemplo, na Holanda nós temos o famoso porto de Roterdã. Na Alemanha nós temos o porto de Hamburgo, que é o foz do rio Reno. No Brasil nós temos o famoso Porto de Santos, também temos o Porto de Paranaguá, aqui no Paraná, temos o Porto de Fortaleza, em São Francisco do Sul temos outro porto, em Santa Catarina, entre outros aí espalhados. As cidades religiosas são aquelas cidades que têm a sua importância porque atraem fiéis do mundo inteiro e de várias partes de vários países. Por exemplo, Jerusalém, Israel, nós temos um grande centro religioso. Varanasi, na Índia, nós também temos alguns centros religiosos, e no Brasil nós temos Nossa Senhora Aparecida, que é um centro de fiéis católicos. Cidades históricas são aquelas cidades onde tem várias importâncias históricas para os países, aquelas cidades onde concentram-se parte da história de cada questão ligada às civilizações ou questões históricas de vários países. Por exemplo, nós temos Atenas na Grécia, Florença na Itália. Nós temos também no Brasil Ouro Preto, que é um grande centro histórico dentro do estado de Minas Gerais. Cidades tecnológicas são aquelas cidades que abrigam também os centros tecnopolos, onde existe o desenvolvimento tecnológico também de vários países. No caso dos Estados Unidos, nós temos a cidade de Boston. Na Índia, nós temos Bangalore. E no Brasil, nós temos o famoso centro de Campinas e também São José dos Campos, onde abriga o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o desenvolvimento espacial do Brasil, com o lançamento de foguetes e satélites. Cidades turísticas são aquelas cidades onde abrigam, durante várias partes do ano, durante várias temporadas, vários períodos do ano, os turistas do mundo inteiro e de várias partes do mesmo país. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos Miami, Orlando, onde fica a Disney. Nós temos Salvador no Brasil, nós temos também outras localizações. Na região sul nós temos várias cidades de Santa Catarina, no litoral catarinense, portanto. Nós temos também no Rio Grande do Sul, Gramado e Canela, que são cidades importantes, polos turísticos que atraem várias pessoas do Brasil todo e do mundo.